Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. O meu agradecimento e meu abraço digital a todos vocês que mais uma semana estão aqui conosco, conectado nessa 1 hora semanal para ouvir, refletir e se desenvolver. Esse é o nosso grande propósito e passando de quase 500 mil visualizações em todo esse período com vocês, a gente fica muito feliz, muito agradecido e muito lisonjeado com a sua presença constante aqui conosco. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a inteligência artificial e nós vamos com vocês desmistificar a inteligência artificial. Nós tivemos 2 semanas atrás, no congresso da ATD, nos Estados Unidos, em Nova Orleans, e lá quase 330 palestras, mais de 30% dessas palestras tinham como tópico o uso da inteligência artificial nas áreas de capacitação humana e treinamento corporativo. Nós participamos de dezenas ali de palestras, foram 4 dias de congresso e nós procuramos focar nas palestras e nas apresentações, nos estudos, nas pesquisas que focavam no uso da inteligência artificial. E procuramos resumir aqui para vocês os principais tópicos dessas apresentações. Então, primeiro eu vou começar com uma definição do que é inteligência artificial. Inteligência artificial são sistemas computacionais que desempenham tarefas que tipicamente necessitam de inteligência humana. Entre essas tarefas, nós temos aprendizado, resolução de problemas, entendimento, análise de dados e reconhecimento de padrões. Então veja que os sistemas computacionais desenvolvidos, eles executam tarefas, eles não substituem os seres humanos. Esse é um primeiro paradigma e um primeiro ponto que é importante a gente deixar bem claro, porque o ser humano ele faz diversas tarefas. Logicamente, se o ser humano for limitado em conhecimento, for limitado em uma formação e a sua execução, dentro das companhias se resuma a uma tarefa simples, sim, possivelmente ele será substituído por um assistente de inteligência artificial. Mas isso, gente, está longe
de ser verdade na grande maioria das empresas, na grande maioria das funções. Porque o ser humano, ele executa diversas funções, né? Ele executa diversas atividades. Mesmo, por exemplo, quando a gente fala de um call center, né? Essa atividade é uma atividade extremamente importante para as companhias. Por quê? Porque ela interage com o ser humano do outro lado da linha. E mais do que ouvir, né, uma solicitação de ajuda e procurar dar uma resposta assertiva que um assistente de IA poderia fazer, existe sim a empatia, né, o relacionamento humano. Então, veja que para cobrir na sua magnitude um ser humano, nós ainda estamos, né, a muitos passos dessa realidade. Existem, né, um outro ponto interessante que são os tipos, né, de inteligência artificial e que é interessante a gente compreender esses conceitos, né? Ou podemos também falar da evolução das inteligências artificiais. Então a gente começa ali, alguns anos atrás, com o machine learning, né? Que se trata de reconhecimentos de padrão para fazer recomendações. E aqui nós temos os exemplos clássicos, como o Spotify, o Netflix, né? A própria ferramenta de pesquisa do Google. Então, baseado nos nossos comportamentos, né? Nas nossas atitudes, né? No nosso padrão de utilização, a ferramenta vai recomendar algo nessa linha. Depois a gente passa para a linguagem natural, que é a compreensão da linguagem natural, IA de linguagem natural, que aqui nós estamos falando do ChatGPT, né, que surgiu aí há quase 2 anos. Né? E agora, a nova evolução do ChatGPT e dos assistentes de linguagem natural, que são os assistentes de inteligência artificial generativos, os IAs generativos, que criam textos, produzem conteúdos baseado nos dados que eles aprendem, né? E aqui que nós temos, vamos dizer assim, o grande boom, ou a grande descoberta, ou a grande novidade, ou enfim, o nosso grande entusiasmo com o IA. Eu mesmo tive a oportunidade, depois do congresso, de pesquisar alguns assistentes e começar a utilizar alguns assistentes, né, para o meu dia a dia, e achei bastante interessante. Logicamente, que há uma demanda muito grande de validação e curadoria do que o assistente de IA nos produz. Tá? Então, se você quiser utilizar um assistente de IA, e eu recomendo que o faça, porque nós vamos ver daqui a pouquinho alguns dados que mostram a importância do profissional estar não só antenado com o que é o IA e com os assistentes de IA, mas principalmente em saber usar para melhorar a sua produtividade. Lembre-se de que você tem que fazer a validação do que o assistente lhe produz, ok? Bom, só para vocês terem uma ideia, né, nós temos hoje no mercado mais de 12.400 assistentes de IA, das mais diversas categorias. Nós temos IAs de generativos, nós temos IAs para voz, nós temos IAs para ajudar em desenvolvimento de software, para tradução, enfim. E por que ele é uma ferramenta, uma tecnologia que a sua adesão foi muito rápida? E aí apresentaram até uma comparação que eu achei até um pouco injusta, vamos dizer assim, e eu explico por quê, mas
apresentaram uma comparação no seguinte sentido, né? Que nos Estados Unidos, para que 50% das pessoas usassem um PC na década de 80, né, ou tivessem um PC na década de 80, demorou 20 anos para que 50% da população tivesse um personal computer, um computador. Agora, o ChatGPT, em 18 meses, mais de que 50% das pessoas dos Estados Unidos começaram a usar. Logicamente, existem alguns fatores, né? Primeiro, custo, né? O ChatGPT, hoje nós temos a versão paga, um pouco mais robusta, com mais inteligência, mas você consegue ainda usar, por exemplo, o assistente gratuito, né? Mas o primeiro custo, porque um personal computer, um computador há 40 anos atrás, o valor era muito alto, né? E a tecnologia dos assistentes de inteligência artificial são baixos, né? Segundo, também, a questão das gerações, né? Há 40 anos atrás, a nossa sociedade não era uma sociedade digital. Nós não tínhamos uma formação computacional. Então, o PC realmente era um instrumento novo, né? Era um instrumento que saía totalmente do que as pessoas conheciam, né? Da realidade delas. E hoje nós temos os nativos digitais, né? Representando aí a geração Y, representando mais de 30% da força de trabalho, os centennials, a geração Z, passando dos 6%, então quase 40% da força de trabalho mundial de nativos digitais. Então, logicamente, a adesão, né, é muito maior, e muito mais rápida e muito mais fácil quando se tem, né, usuários que já estão preparados e já estão, vamos dizer assim, no ambiente, no contexto para a utilização dessas tecnologias, né? E estima-se que em 2024 cerca de 151 bilhões de dólares serão gastos com inteligência artificial, com assistentes de inteligência artificial. E aí, uma série de pesquisas foram apresentadas. Eu peguei aqui os dois pontos, o ponto menor e o ponto maior da distribuição dessas pesquisas, né? Então, nós tínhamos pesquisas que mostravam que o máximo, né, de empresas que utilizavam IA de alguma forma chegava-se a 37%, né? E outras que mostravam que era 60%, né? Então, a gente aqui vê uma dispersão grande, né, no número de empresas que estão utilizando IA. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar
de tudo o que aconteceu durante o ano. Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TID começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Temos também a visão da liderança, né? 37% dos líderes eles acreditavam que a inteligência artificial irá substituir as pessoas no trabalho, né? Então, aquilo que eu falei no começo, né? Talvez pessoas e funções, né? Não pessoas, mas as funções, né? Que têm tarefas simples, mas nós temos aí 63% que tem essa visão de que os colaboradores dentro das empresas eles possuem mais do que uma atividade, né? Então, que existe também essa parte relacional, os soft skills, que o assistente não explora, né? Não dá significado, não dá interpretação de relação social com as pessoas, ele só entrega um job, um trabalho. Agora, é certo que 95%, né, das pessoas que usarem o IA, segundo essa pesquisa, vão melhorar a sua produtividade, né? E aí foram apresentados vários cases, né? Um que eu achei muito interessante da Harvard Business School, que mostrou que o mesmo grupo, né, de profissionais recém-formados que entraram numa determinada empresa, um grupo utilizando o IA para ajudar no dia a dia e outro não, o que usou IA mostrou uma produtividade maior de 27%. Logicamente, eles tinham um assistente ali que podiam orientar, dar sugestões e ajudar até a resolver, né, os seus problemas do dia a dia, né? E aí aqui duas habilidades, né, uma hard skill, uma competência técnica e uma soft skill, uma competência comportamental para vocês pensarem na era do IA. Um hard skill que é saber fazer a engenharia de prompt, o prompt engineering, ou seja, saber falar com o assistente de IA, saber pedir para o assistente de IA. Isso é muito importante para que você possa ter respostas mais assertivas, mais próximas da realidade e possa assim ganhar produtividade sem tanta validação e curadoria. E um soft skill,
que é estar aberto ao novo, né? Estar aberto ao novo é mais do que ter empatia, é mais do que ter inteligência emocional, né? Estar aberto ao novo é não se privar do novo conhecimento, é reduzir a curva de aprendizado de um novo conhecimento ou de uma nova pessoa ou de uma nova relação. Então aqui pescamos, vamos dizer assim, né, das apresentações, uma hard e uma soft skill para a era da inteligência artificial. A Índia é um dos países que mais está investindo em assistentes de inteligência artificial. Na Índia, 93% das empresas estão com planos de investir em IA para substituir tarefas, né? Para substituir tarefas simples, automatizar e ganhar produtividade. Uma pesquisa do Gartner mostrou que nos Estados Unidos, 37% das empresas usam o IA de alguma forma. O fato é que ninguém sabe para onde nós vamos. Ninguém sabe qual vai ser a próxima etapa. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma nova revolução digital. A mesma revolução digital que nós passamos da época do analógico para o digital, da internet, depois puseram os smartphones com, né, a Apple lançando o iPhone, né, substituindo ali os teclados dos antigos Blackberries para a tela, que foi um grande boom no mundo. A IA está revolucionando a nossa sociedade. Então, no Hype Cycle Curve, né, naquela curva de tecnologias e pelo tempo, a gente está hoje naquele momento do pico das expectativas inflamadas, né? Então, a gente não sabe se a gente vai entrar logo ou não no platô de produtividade no uso dessa tecnologia, ou se nós vamos ter um hiato, um lapso maior, né, até chegar nesse platô de produtividade. O que nós já estamos vendo na prática é que quem usa IA ganha produtividade. Isso está claro, isso é um ponto passivo, né? Agora, como os assistentes de IA generativo funcionam? Basicamente por uma equação, dados mais algoritmo igual resultado. Esse é o ponto, tá? Lembrando que o algoritmo, ele depende dos cientistas de dados, né? E os cientistas de dados são pessoas. E essas pessoas, elas possuem crenças, elas possuem valores, ela tem suas éticas, seus princípios éticos, seus princípios morais. E elas que avaliam o resultado. Ela avalia o resultado, faz a curadoria do resultado e treina o IA, atualizando o algoritmo e trazendo uma maior diversidade de dados, para que novamente a equação dados mais algoritmo mostre-nos um resultado melhorado. Muito bem. Só que aí entra essa questão, será que os algoritmos eles estão próximos da realidade? E aí quando a gente vê, né, uma pesquisa que apresenta que 70% dos cientistas de dados são homens e 80% deles são homens e são brancos, nós vemos que possivelmente esses números vão levar a algoritmos com uma certa visão de mundo. Lembrando também que quem está desenvolvendo IA, né, normalmente nós temos os países desenvolvidos, então também que não conhecem determinadas realidades.
Então, um algoritmo que vai tratar os dados para nos dar um resultado pode ter diferentes visões de mundo, né? Um exemplo que foi apresentado, né, por um dos palestrantes de um IA recente, não vou comentar aqui o nome da marca, mas ele digitou, né, Give me an image of a wise woman. Então, me deu uma imagem de uma mulher sábia. E aí veio uma foto praticamente do Gandalf, né, um senhor grisalho de barba com um cajado. Então, veja, um IA recente, um IA teoricamente atualizado, novo, porém ele não fez essa correlação entre mulher e sabedoria. Então, a gente tem que ter, novamente, eu aviso, muito cuidado para fazer a validação, a curadoria do que vem do IA. Não vai achar que o IA vai resolver todos os problemas do seu mundo no dia de hoje, vai fazer aquela apresentação para você, vai escrever aquele texto para você. Ele vai te dar uma proposta, né? Em que você vai ter que ter muito conhecimento, você vai ter que colocar o seu olhar crítico, analítico, de conhecimento para fazer a validação do seu texto, da sua apresentação. Logicamente, né, a gente gosta de fazer uma análise de um SWOT, né, ou seja, das forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças do IA. Então vamos começar com as forças, né? São excelentes ferramentas para fazer uma análise inicial de dados, tá? Então, por exemplo, você faz uma pesquisa de clima organizacional e você quer analisar criticamente as respostas da pesquisa de clima, você pode colocar num assistente de IA para que ele faça essa avaliação para você, para que ele faça um resumo dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades, enfim, para que você ganhe um tempo nessa análise inicial. Também, consequentemente a isso, você ganha produtividade e reduz o custo da sua operação, porque o tempo que você iria despender fazendo análise, delineando uma tendência, isso o assistente já pode dar, né, um grande aí, avanço para você. Né? E, logicamente, você ganha produtividade. Agora, eles não substituem as atividades humanas que demandam relacionamento, né? Então, vou dar um exemplo aqui que deram lá no congresso, né, numa das palestras. Talvez ali um IA para fazer uma recomendação de um remédio para uma determinada patologia, então ele coleta, né, os seus sinais vitais, coleta os seus sintomas, e aí através disso, através de uma pesquisa num banco de dados mundial, levando em consideração a sua idade, sexo, cultura, onde nasceu, enfim, uma série de dados demográficos e de patologias do mundo inteiro, ele pode fazer uma recomendação para um determinado medicamento. Mas quem vai administrar o medicamento, quem vai conversar com o paciente, quem vai ter esse aspecto relacional é a enfermeira. Então, dificilmente uma IA iria substituir uma enfermeira, né? Porque o ser humano é um ser humano que necessita de relacionamento, o ser humano é um ser social, né?
Também nós temos a questão do plágio e da segurança da informação. Então a gente tem que lembrar que tudo que a gente coloca na IA para uma análise é, está disponível para qualquer um, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que esses dados, essas informações, elas não referenciem a nossa empresa, né? E, logicamente, também haverá uma demanda grande por parte da empresa para prover o suporte necessário para treinar os colaboradores, né, e liberá-los a usar IAs em políticas seguras, né, para que a segurança da informação, a segurança de dados dos clientes, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso seja coberto. Como oportunidades, né, falando dos IAs, né, como assistentes, nós temos a oportunidade de tê-los aí como secretários e secretárias individualizados, né, e nos ajudar em determinadas tarefas. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que consegue fazer apresentações de forma muito gráfica, né? Não tenho esse expertise. Então, hoje eu tenho um assistente de IA, onde eu jogo o meu texto, né, o meu conceito, as minhas ideias, e ele me gera, quando eu preciso de apresentações mais robuscadas, ele me gera uma sugestão, né, de apresentação. E aí, logicamente, eu faço a curadoria e a validação. Então, eu ganho bastante tempo na produção de apresentações e também ganho em qualidade de imagem, né? Então, oportunidade identificarmos quais são os assistentes, quais são as ferramentas de IA que eu posso usar no meu dia a dia para me ajudar a ganhar qualidade e produtividade. Como ameaça, a ameaça do IA é a substituição, né, de algumas funções, né? Então, por exemplo, já não se usa praticamente em desenvolvimento de cursos tradutores humanos, né? Hoje o nível da tradução dos assistentes de IA estão muito, muito bons, né? Um outro ponto é a voz, né? Então, a locução de cursos de learning estão sendo, né, praticamente substituídos por IA. Aquela voz metálica que nós tínhamos no início da IA, hoje praticamente ela não existe, né? Ferramentas de maior tecnologia já nos dão uma voz de bastante qualidade, né? E agora a gente vê, né? A gente viu lá no Congresso os vídeos entrando. Então, antigamente a produção de um vídeo em que você tinha que ficar com o especialista o dia inteiro para gravar 1 hora de aula, e a pessoa erra e volta, certa iluminação, etc e tal. Hoje, o IA grava alguns takes da imagem da pessoa, da voz da pessoa, e aí você coloca todo o texto que ele ia dar na aula na ferramenta de AI, ele gera o vídeo, o avatar do especialista dando a aula, né? E você consegue incluir imagens, incluir textos, enfim. Então, fica praticamente uma aula online feita pela AI. Você ganha muito de produção, tempo de produção, né? E redução de custo, né? Isso tá vindo bastante aí, forte no nosso mercado, né? Então, para concluir, né, esse nosso snapshot sobre IA, para tentar desmistificar alguns pontos de IA, se nós pensarmos no desenvolvimento
de cursos e treinamentos corporativos, né, e o modelo do ED, né, Analysis, Design, Development, Implementation e Evaluation, né, que é a análise, o design, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação, o IA ele está, né, bastante utilizado na análise e na proposta de design. Lembrando que tanto um quanto no outro existe uma necessidade, um esforço humano grande para fazer a curadoria. E na parte de desenvolvimento começam, né, a surgir ferramentas para nos ajudar, como ferramentas que eu acabei de citar do vídeo, né, de produção de videoaulas. Né? Então, a gente está nesse estágio. Logicamente, com o avanço da tecnologia, com os investimentos que estão sendo feitos, muito mais há por vir, mas eu acho que a grande reflexão, né, o grande ponto que pelo menos eu trago e falo sempre para todos, é usarmos sim a tecnologia, estarmos abertos à tecnologia, mas não termos medo e também não colocarmos a tecnologia num pedestal. Porque lembrem sempre que qualquer tecnologia é desenvolvida por seres humanos, né? E a gente tem que entender qual é o valor, qual é o conhecimento, qual é a cultura dessas pessoas que desenvolvem os algoritmos. Então a gente precisa sempre estar atento com o output, né? Com o resultado do que os assistentes nos entregam, para que a gente possa sempre fazer a análise crítica adequada e sim ganhar produtividade naquilo que é importante, mas sem perder a humanidade e a relação social. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse snapshot, desse diálogo sobre os principais pontos do IA, tentando desmistificar o IA no uso do treinamento e desenvolvimento humano nas organizações. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu review, né? A gente vai responder para cada um de vocês. Se você está ouvindo pelo YouTube, coloque aí o sininho, ative o sininho, também no Spotify, para que você receba as notificações, porque nossos episódios, eles são semanais, tá? E logo mais teremos um episódio especial sobre o SHREM, o Congresso da Sociedade de Recursos Humanos dos Estados Unidos, Society of Human Resources Management, que vai ocorrer em julho em Chicago, e nós vamos estar lá para trazer mais novidades para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo episódio e, como sempre, o meu abraço digital para todos. Tchau!